Beleza, pessoal? Então, com esse vídeo, a gente vai encerrar essa parte de estudo dos gases, tudo bem? O objetivo desse vídeo é que a gente entenda de uma maneira bem simples e bem fácil o conceito de densidade gasosa e flutuabilidade. A densidade é uma grandeza que está extremamente relacionada a esse processo de flutuar ou não. Aqui a gente vai entender como que funciona isso especificamente para os gases. Mas só para a gente lembrar aqui, o que é densidade? Densidade não é uma grandeza ou uma propriedade específica dos gases. É uma propriedade que serve para qualquer substância, qualquer composto. E a densidade nada mais é do que uma relação direta entre a massa e o volume de uma determinada amostra de um determinado composto. Então, inclusive, é dada por essa expressão, densidade é massa por volume. O importante da densidade é entender que eu consigo estabelecer uma relação direta entre a massa de uma amostra e o volume que ela ocupa. Amostras muito densas, elas geralmente ocupam um volume pequeno. Para uma massa significativa, eu preciso só de um volume pequeno. Agora, substâncias pouquíssimo densas, para atingir uma massa significativa, eu teria que pegar um volume muito grandão dela. É aquela brincadeira que a gente faz desde o fundamental, né? O que pesa mais? Na verdade não é peso, né? Mas aqui não tem problema. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Na verdade ninguém tem uma massa maior. Os dois têm uma massa igual a 1 quilo. O problema não está na massa. O problema está no volume. Para chegar em 1 quilo de chumbo, você precisa de um pouquinho de chumbo, porque ele é extremamente denso, pesado. Agora, para ter 1 quilo de algodão, você vai precisar de muito algodão, porque o algodão é pouco denso, é leve. Maravilha? Então a densidade é essa grandeza importante que relaciona massa e volume de uma determinada espécie. Maravilha! Em termos práticos, no sistema internacional, a densidade seria expressa em quilogramas por metro cúbico, porque a massa é sempre expressa em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Mas usualmente a gente costuma, é mais comum utilizar a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos ou mililitros, que é a mesma coisa, tá? Então, de maneira mais comum, ou é mais fácil, é mais provável vocês encontrarem a densidade expressa em gramas por centímetro cúbico, tá bom? Maravilha! Bom, e a densidade dos gases? É muito simples, pessoal. Para calcular a densidade do gás, eu poderia usar a equação original, meço a massa de um gás, o volume que ele ocupa, dividir um pelo outro. Mas eu também poderia utilizar a equação geral dos gases, ou seja, a equação geral dos gases, não, a equação de estado, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Mas como assim, professor? Bom, vamos lembrar que a equação de Clapeyron é PV igual a nRT. Mas a gente sabe que o N, que é o número de mols, nada mais é do que a divisão da massa pela massa molar do gás em questão. Então, N é massa por massa molar. Portanto, eu posso substituir na equação original o N por massa dividido por massa molar. Como densidade é massa por volume, eu vou isolar massa e volume de um lado e vou passar o RT para o outro. Então, eu crio essa equação aqui, ó. Massa por volume é igual a pressão vezes a massa molar dividido por RT. Só que massa por volume a gente sabe que é densidade. Portanto, para calcular a densidade de um gás, eu preciso conhecer a pressão que ele está submetido, a sua massa molar, a constante universal dos gases e a temperatura do sistema. Lembrando que a temperatura sempre em Kelvin, porque o R obriga que a gente utilize isso. Tá aí, ó. Então, a partir da equação de estado, a equação de Clapeyron, eu criei a expressão para calcular a densidade de um gás, tá bom? Bom, mas a gente vai perceber que nos exercícios, em geral, ele não pede muito isso daqui não. Ele está mais preocupado em encontrar a densidade de um gás em relação a outro, ou seja, se um gás é mais leve ou mais pesado que um outro gás de referência. Por isso que a gente vai se preocupar agora em encontrar a densidade relativa, ou seja, a densidade de um gás em relação ao outro. Vamos supor aqui dois gases hipotéticos, o gás A e o gás B. Para calcular a densidade do gás A, a gente vai fazer pressão vezes a massa molar dele dividido por RT. Para calcular a densidade do gás B, a gente faz pressão vezes a massa molar dele dividido por RT. Então, cada um teria a sua expressão ali específica.
Mas se eu quisesse encontrar a densidade do A em relação à densidade do B, a gente simplesmente faria uma expressão dividido pela outra. Em relação a é uma razão. Então pega a densidade do A e divide pela densidade do B, para saber quantas vezes o A é maior ou menor que o B. Maravilha? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Densidade do A dividido pela densidade do B é a expressão da densidade do A dividida pela expressão da densidade do B. Só que perceba que pressão, UR, temperatura são comuns aos dois gases. A gente vai assumir que eles estão ali nas mesmas condições, senão o exercício fica muito complicado. Então, assumindo que pressão, UR e temperatura são os mesmos, eu posso simplesmente cancelar tudo. E aí o que sobra para mim? Densidade do gás A dividido pela densidade do gás B, nada mais é do que a massa molar do gás A dividido pela massa molar do gás B. Ou seja, conhecer as massas molares dos gases permite eu conhecer quanto um gás é mais ou menos pesado do que o outro, porque as densidades são diretamente proporcionais à razão das massas. Tudo bem? Então, se eu conhecer a massa molar do gás A e a massa molar do gás B, eu sei quanto que um é mais denso do que o outro. Maravilha! Isso significa que para calcular a densidade relativa, eu não vou precisar necessariamente de pressão, de temperatura, lembrar do R. Qual R que eu vou utilizar, professor? O 0,082, o 62,3, o 8,31? Não precisa de nada disso. Você precisa simplesmente da massa dos gases que você está querendo comparar. Massa molar dos gases. Divide uma massa molar pela outra, você já sabe quanto que um é mais denso que o outro. Acabamos de provar isso matematicamente. Bom, então pensando nisso, pessoal, a gente consegue aqui trabalhar numa questão bem simples aqui, ó. Então vamos pensar nessa questão. Será que a gente consegue explicar por que alguns balões com gás hélio somem na atmosfera, vão subindo e desaparecem, enquanto os balões que a gente enche com o ar dos nossos pulmões não sobem, eles descem? Bom, para explicar isso eu preciso lembrar do conceito de densidade. E nesse caso eu vou trabalhar com a densidade relativa. Um balão que sobe é porque ele foi inflado com um ar menos denso que o ar atmosférico, ou seja, com um ar mais leve que o próprio ar atmosférico. Então ele sobe. Um balão que não sobe, que desce, é porque ele foi inflado com um ar que é mais pesado que o ar atmosférico. Melhor dizendo, um ar mais denso que o ar atmosférico. Para saber se um ar é mais ou menos denso que o ar atmosférico, eu tenho que comparar a massa molar desse gás com a massa molar do ar atmosférico. Só que o ar atmosférico é uma mistura. Como que eu encontro a massa molar do ar atmosférico? É possível? É bem possível, pessoal. Para a gente encontrar a massa molar do ar atmosférico, a gente vai assumir que o ar atmosférico é uma mistura que tem aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases, aí, incluindo o argônio e outras coisas. Mas para a conta não ficar muito detalhada, vamos assumir que tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio. Beleza? Aí já ficou bem próximo daquilo que representa a mistura real. E aí, como que eu faço para achar a massa molar dessa mistura? A gente usa um conceito que a gente chama de massa molar aparente. A massa molar aparente é uma média das massas molares dos gases que compõem a mistura. Só que não é uma média aritmética, porque o nitrogênio, por exemplo, representa 78% dessa mistura, enquanto o argônio representa apenas 1%. Então eu tenho que fazer uma média mais justa. E para fazer essa média mais justa, a gente usa a ferramenta da média ponderada. Então olha que legal, pessoal. A massa molar aparente do ar atmosférico é a fração molar do nitrogênio, a fração molar do oxigênio e a fração molar do argônio, que eu já coloquei aqui, ó, 78, 21 e 1%. Substituindo essas frações molares, eu multiplico cada uma delas pela massa molar do gás específico. Por exemplo, a fração molar do nitrogênio é 78% e a massa molar do nitrogênio é 28 gramas por mol. A fração molar do oxigênio é 21%, só que a massa molar dele é 32 gramas por mol.
E a fração molar do argônio é 1%, mas a massa molar dele é 40 gramas por mol. Então eu multiplico a fração molar de cada gás pela sua massa molar e depois junto tudo. O que eu estou fazendo é tirando uma média justa, uma média ponderada. Quando eu resolvo essa expressão aqui, eu encontro um valor muito próximo de 29, 28,96 gramas por mol. Essa é a massa molar aparente da mistura ar atmosférico. Então, o ar atmosférico, na média, tem uma massa molar próxima de 29 gramas por mol. Tudo bem? E aí, vamos voltar para a brincadeira aqui, ó. O gás hélio tem uma massa molar igual a 4 gramas por mol. O gás que sai dos nossos pulmões, é o gás da expiração, é o gás carbônico. Tem uma massa molar igual a 44 gramas por mol. Portanto, o gás hélio realmente tem que subir, porque 4 gramas por mol é muito menor do que 29, que é a massa do ar atmosférico. Então, o gás hélio é mais leve que o ar atmosférico. Por outro lado, o gás carbônico tem uma massa igual a 44 gramas por mol. 44 gramas por mol é maior que 29, ou seja, o gás carbônico é mais pesado que o ar atmosférico quando a gente compara suas massas molares, portanto ele desce. Então, para saber se um gás vai subir ou descer, eu preciso comparar as suas massas molares, porque fazendo isso eu provei nesse vídeo que a gente está comparando indiretamente as suas densidades. Lembrando que a massa molar do ar atmosférico é uma massa molar aparente, é uma média, e a gente calculou aqui usando média ponderada e deu um valor próximo de 29. Seria interessante vocês guardassem esse valor, porque o ar atmosférico costuma aparecer muito nos exercícios, inclusive em outros conteúdos, tá? Então a massa molar média e aparente do ar atmosférico é próxima de 29 gramas por mol. Maravilha, pessoal? Bom, com isso a gente já tem ferramenta e conhecimento suficiente para resolver os exercícios na página 425. Eu espero que vocês tentem resolver os exercícios primeiramente e aí sim assistam ao vídeo que eu vou enviar para vocês com a resolução desses exercícios, tudo bem? Então tentem resolver primeiro, deem uma olhada de novo nessa apresentação, vê o que ficou aí pendente, tira aí algumas dúvidas e tenta fazer os exercícios. Depois confere a correção que eu vou enviar para vocês. Maravilha, gente? Então tá, muito obrigado, até o próximo vídeo então com os exercícios.